Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos lá, iniciar. Manéia chegou agora também. Então, chegou na hora certa, amada, hora do início. Paz, boa noite e bem-vinda. Vamos lá. Paz, boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém, amém. Vamos lá então, meus queridos. Chegando aqui o pessoal, a gente vai adicionando, né? Na aula passada, semana passada, eu falei sobre até o capítulo 15, né? Não sei se vocês recordam, mas até o capítulo 15 ali de Atos dos Apóstolos, onde foi a primeira reunião da igreja, né? O primeiro concílio da igreja, né? E os concílios, ao longo da história, a partir do capítulo 15, foram quando houve, né? Necessidades de se ajustar algumas questões doutrinárias, né? Então, todas as vezes, né? Que a igreja tinha desafios doutrinários para corrigir alguns desvios, né? Para afirmar o que ela cria, então tinha esses chamados concílios, né? Então tivemos esse no capítulo 15, tá? Não vou me recordar exatamente a data agora, acabou fugindo da minha mente, né? Mas ali deve ser em torno do ano 47, talvez, né? 49, alguma coisa assim, tá? E aí nós tivemos depois um outro, né? Lá no ano 325, né? O mais famoso. E ao longo da história, a igreja, a gente foi tendo outros concílios, tá? Mas esses aí, os três primeiros, por assim dizer, já definiu toda a crença, né? Tudo aquilo que os discípulos de Cristo, né? Os cristãos, eles acreditavam, tá? As suas doutrinas, né? Todas as suas doutrinas foram definidas de uma forma mais organizada ao longo desse tempo. A gente precisa entender que o Evangelho, a igreja de Cristo em si, ela foi sendo, né, formada e estruturada em tudo aquilo que a gente conhece hoje. Né? Alguns pensam assim, às vezes não tem essa noção, mas a igreja não nasceu pronta, né? Então, não foi assim algo que foi feito de uma única vez. Ela foi se fazendo, né? A igreja, ela foi se formando nesse sentido mais estrutural, né? Então, assim, hoje nós temos o resultado de todos esses anos, e a gente não tem uma igreja única. O interessante do Evangelho é que não é uma religião que tem uma proposta de unificar no sentido do formato, né? E sim do conteúdo, dos ensinamentos. O ensinamento é um. Existe a unidade doutrinária e existe a diversidade da expressão da doutrina. Então a gente precisa entender essa dinâmica que Paulo trata isso em Efésios, né? A carta aos Efésios vai falar sobre essa diversidade. Então, quando a gente lê ali capítulo 4, né, talvez seja o mais direto, né, nessa questão da unidade na diversidade, né? Há um só Deus, um só Pai, um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. Então, ele fala de uma unidade. Mas no mesmo capítulo, né, e ao longo da carta também, ele fala de uma diversidade, mostra o corpo de Cristo, aliás, a igreja como corpo de Cristo, né? Os muitos membros, os diversos ministérios. Então a gente precisa entender dessa diversidade, isso é muito interessante. Agora, a diversidade não é doutrinária, a diversidade é a forma de expressar, tá certo? É a forma de ser, e isso é a beleza, né? Os múltiplos dons, a multiforme graça de Deus, isso que é a beleza da igreja, porque trata de pessoas na sua dinâmica, da diversidade que nós somos. Isso é muito bom. A igreja não é uma proposta, uma comunidade local, por exemplo, não é uma proposta que todos pensem de uma única forma, que todos expressem a sua fé de uma única forma, que todos tenham a mesma intensidade, né, daquele servir a Deus, mais objetivamente falando. Ou seja, deve ter esse respeito da individualidade de cada um nas suas
limitações, nas suas habilidades, né? Enfim, você tem indivíduos dentro dessa coletividade. Isso quer dizer que cada um dá fruto, cada um produz, cada um expressa, né, em proporções diferentes. E não quer dizer que um é mais espiritual e o outro é menos espiritual por conta dessas expressões. A fé não é medida pelos feitos. O feito, eu estou falando da intensidade, tá? A fé, a espiritualidade, o amor a Deus não deve ser medido, dimensionado pela intensidade em si, né? A intensidade muitas vezes, às vezes ela até mascara, né, a espiritualidade saudável, e a pessoa entra numa produção industrial, né, que vai mascarando, inclusive, é quase que uma fuga para a pessoa enfrentar a realidade da vida. Então a gente precisa ter muito cuidado. Ou então aquela noção mais legalista, né, religiosa, de que a gente precisa fazer muita coisa para Deus nos abençoar, a gente precisa orar muito para Deus nos usar, a gente precisa fazer muitas coisas, ter muitas atividades para que Deus se agradar na nossa vida. Então é uma compreensão totalmente equivocada, né, do que é a proposta do Evangelho, tá? Deixa eu só... Eu estou aqui tentando tirar uma janelinha que abriu aqui, não sei porquê. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que não, mas tudo bem. Vamos lá, que eu e a tecnologia temos aquela intriga, né? Aquela briga contínua. Eu não sei, deve ser o trancabyte aqui que eu não consigo expulsar. Deve ser aí, ó, tá vendo? Já tá aqui falando alguma coisa pra mim, ó. Vai pra lá, sai. Brincadeiras à parte, amados. Então, até o capítulo 15 nós falamos, né? Vamos falar do capítulo 16 em diante, tá? Então, a gente vai falar aqui do capítulo 16, né? Deixa eu ver, eu marquei aqui. Do 16 até o... Não, do 16 até o 20 aí. Vamos do 16 ao 20, mas vamos ver se a gente consegue, né? Tá detalhando, embora eu peguei aqui algumas partes, tá? Pra gente estar discutindo aí. A proposta é isso mesmo, né? É até o 20, tá? Então a gente falou do Concílio de Jerusalém, tá tudo tranquilo, né? Alguém ainda quer pontuar alguma coisa? Eu lembro que no finalzinho lá a gente falou da importância que tem, né, as igrejas terem esse comportamento, essa atitude de estar sempre dialogando, conversando, né, entre os líderes, principalmente entre aqueles que dão um norte à igreja, né? A igreja local, estarem sempre conversando para estar revendo as suas crenças, sempre para estar revisitando a Bíblia, né? A gente falou, que eu me lembro aqui, a importância de cada igreja local ter definido o que elas creem a respeito de uma série de pontos que o Evangelho aborda, né? De ter isso claro, né? Qual é a missão da igreja, qual é a visão da igreja, né? A visão, missão, e esqueci o outro lá, são 3 pontos, né? Missão, visão, vocês lembram ou não? Isso aqui é teste para ver se vocês anotaram alguma coisa aí ou guardar na memória. Não lembram? A visão, a missão, e tem mais um terceiro ponto. Estou brincando, eu não estou lembrando mesmo não é pegadinha não, que eu não estou lembrando mesmo. Mas se vocês lembrarem, me ajuda, tá? Missão, visão, e tem outro ponto lá. Enfim, isso vai definir a identidade daquela igreja, e é importante que cada um, olha que coisa interessante, uma igreja local, quando alguém chega, que entenda, né, como aquela igreja se comporta, como aquela igreja crê, como elas vivem o Evangelho, como é o relacionamento ali, né? Que isso seja muito claro para aqueles que vão estar agregando, congregando, fazendo parte daquela família, para que haja uma contribuição, né, para que a pessoa entenda, não, eu me identifico com isso de fato, ou questiono isso e questiono aquilo. Dá até uma oportunidade para que os líderes, ou, né, enfim, os pastores ali, eles expliquem o porquê creem no que creem, o porquê que aquela igreja como comunidade chegou àquela conclusão a respeito desse ponto do Evangelho, né? Então é muito importante ter essa, a gente chama de integração. A grande maioria das igrejas não tem isso que nós chamamos de integração. O tempo probatório, né? O que seria o tempo probatório? Isso tanto para membros quanto para obreiros, principalmente.
porque é o tempo dos dois se conhecerem, né? A pessoa que está chegando à igreja conhecer a igreja e a igreja conhecer essa pessoa. Esse tempo probatório, entre aspas, um tempo de namoro, né? Onde se conhece dessa forma, onde ainda estão se decidindo se haverá ou não aquele compromisso, né? Deixa eu ver aqui, que agora acho que eu consigo. Aquele compromisso de... Ah, consegui aqui, ó, coisa boa. Porque está escondido aqui, tem alguém querendo participar. Deixa eu ver, é o Paulo, Paulão aqui, São Paulo. Isso, Paulo, bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, está em andamento, mas bora junto. Então, queridos, eu acho importante nós pensarmos esses pontos, né? Quando a gente vê a igreja, esse relato, essa descrição histórica do comportamento da igreja, isso nos deve dar referências para que a gente possa também, lógico, adaptando, né? Não é que a gente vai repetir uma igreja lá de Jerusalém, é outro contexto histórico, cultural, né? A gente não vive nesse saudosismo, a gente precisa entender o tempo que a gente vive, fazer as adaptações necessárias, né? Mas essas adaptações, repito, não é doutrinária, é só de uma expressão mesmo, né? De como que se vive, como que se comunica o evangelho dentro do contexto que nós vivemos, histórico e cultural. Então isso é fundamental para que a gente possa ser uma igreja bíblica relevante e saudável no nosso tempo, para que a gente responda às questões, os questionamentos desse tempo que nós vivemos, né? Que são questionamentos que não eram, por exemplo, há 50, 100 anos atrás, há 200 anos atrás, são diferentes. A gente tem um mundo mudado, a gente tem demandas que são específicas da nossa época. Tem um texto, inclusive, em Atos também, tá? Vou voltar aqui só um pouquinho. Capítulo de número 13 de Atos, deixa eu ver se é isso, 13 e 36. Capítulo 13 e 36 de Atos. Só para a gente entender aqui, eu vou pescar, né? Fora de um contexto, mas eu não estou mudando aqui, não estou ferindo, por assim dizer, o ensinamento do texto, tá? Só vou pensar aqui de uma maneira muito objetiva para a gente pensar nisso. Então, Atos 13 e 36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, dependendo da versão, vai estar na sua geração. De vocês aí, como que está, amados? Ao invés do seu tempo, no seu tempo também, né? A Aline está falando que está no seu tempo, né? Também é uma Neia. Marquinhos, Paulo, está no tempo também? Servido a Deus no seu tempo ou está na sua geração? Tempo também, né? Isso, então todos aí estão com a versão parecida com a minha. Mas tem outra versão que vai falar, tendo Davi servido na sua geração. Eu acho que traz uma ideia melhor do que eu quero passar para vocês, né? Ou seja, a nossa geração, ela tem algumas demandas, que não eram as demandas dos nossos pais, dos nossos avós, tá certo? Que não será a demanda dos nossos filhos e dos nossos netos lá na frente. O mundo, ele muda, e nós precisamos responder às demandas deste mundo com a luz do Evangelho, não é? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica. Como isso se constrói, amados? Isso se constrói com a comunidade pensando, com um grupo de pensadores, de líderes, né? Junto, lógico, com toda a igreja, mas pensando, refletindo. Nós desassociamos a reflexão da fé. A gente separou, sabe, o pensamento crítico do exercício da espiritualidade. Então a gente tem essa igreja que é manca, por isso que dá mancada. A gente tem essa igreja que ela vai coxeando, né, para usar o termo bíblico, né, vai coxeando mesmo, né, vai andando assim coxo, mancando, vai andando com a perna só, sabe, deficiente no sentido de que não é equilibrada. Então a gente tem uma igreja, muitas vezes, ou ela é muito pendida para um lado ou muito para o outro. Muito um sentimentalismo, sabe? Um misticismo, ou muito um racionalismo frio também. Então a gente tem, né, essas deformidades de igreja. A gente precisa entender que a fé saudável, a espiritualidade, é onde elas se unem e equilibram, né, a nossa vida humana na espiritualidade. Porque a gente não pode ser alienado, nós não podemos ser uma igreja de gueto, alienado, que não pensa nas questões do mundo. Então, assim, o mundo está perguntando uma série de coisas, amados. E quem está respondendo? O próprio mundo. Aí eu pergunto, mas é o mundo que tem a resposta para eles mesmos? Claro que não, é Deus que tem.
E através de onde seria? Através da igreja. Nós deveríamos ser portas-vozes de Deus. A igreja deveria ser uma ação profética. Porque se fala tanto de profético, né? Tudo é profético hoje. Acho que até a profecia é profética. É dança profética, é rito profético, é pregação profética, é louvor profético, tudo é profético. Mas quando a gente vê, não tem profecia coisa nenhuma. Não tem esclarecimento da vontade de Deus. O profético é isso. Né? O que é o profético? É aquilo que traz a visão de Deus, a resposta de Deus, a denúncia, né, desse ambiente pecador. Então, profético, biblicamente, é isso. Não são essas coisas que é banalizado hoje, né? Tudo é profecia, e as pessoas pensam que a profecia ela é banalizada no sentido que profetiza aí para o seu irmão, não sei o que, eu estou profetizando para você. Não, amado, isso é uma bobagem. Né? Esses pensamentos, essas ações são infantilidades. Né? A profecia é aquilo que o Espírito traz como iluminação na vida de cada um de nós, discípulos de Cristo, que somos todos em potencial profetas, ou seja, portas-vozes de Deus, nesse sentido que eu estou colocando profeta, tá? Não no exercício ministerial de profeta, né? Que é outra história. Eu estou falando cada um de nós trazendo para esse mundo em trevas, confuso, sem direção, a luz de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus. E todos nós devemos, como membros do corpo de Cristo, porque temos o Espírito Santo, temos o acesso à revelação de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Temos essa comunidade de fé que pensa junto, que ora junto, que busca Deus juntos, que constrói a igreja juntos. Não é? Não são uns sobre os outros, são os dons exercidos, como eu acho que eu devo ter falado para vocês já ao longo dessa matéria. Se não falei, devia ter falado, né? Mas se falei, eu vou repetir agora, e aí vocês talvez lembrem se eu falei ou não falei. Mas fala, André, eu falo? Será que eu falo? O que vocês acham? Fala ou não falo? Fala, né? Fala, né? Que uma igreja local, ela só será completa, biblicamente falando, se tiver os ministérios sendo exercidos. Ou seja, se tiver em uma igreja local um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Esses 5 ministérios, no mínimo, atuando na igreja, tá? Cada um nas suas funções. Né? Isso aqui a gente não está falando de hierarquia, a gente está falando de funções ministeriais em uma igreja local. Não é que uma igreja é dirigida por um apóstolo, ela tem a sua identidade apostólica, outra igreja é dirigida por um profeta e ela tem a sua identidade profética. Não, amados. Não é isso que a Bíblia propõe. A Bíblia propõe que uma igreja local tenha esses 5 ministérios, tá? Funcionando, né? Na funcionalidade do corpo de Cristo. E o texto vai dizer, para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, para que as pessoas não sejam mais levadas como meninos, né, por todo o vento de doutrina, mas que possam crescer à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito, para que nós possamos nos ajustar, né, sendo cada parte no seu todo, crescendo para o corpo saudável. Então, Efésios capítulo 4, verso lá 12 até o 16, né, vai falar isso aqui mais ou menos que eu pontuei, tá? Então a gente precisa entender a importância disso, né? Enfim, isso até o capítulo 15. Aí o capítulo 16, a gente já segue, então, com uma figura que vai se destacar por todo o livro, que é o apóstolo Paulo. Né? Então, é aqui que eu quero iniciar de fato, tá? Fiz uma recapitulação e tentei acrescentar mais alguma coisa, mas hoje mesmo a gente vai abordar a partir do capítulo 16 e Paulo sendo a figura principal, como eu falei, e o resto do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que vão ter outras figuras, mas Paulo é aquele que é o pivô de tudo isso, né? Aquele que Deus vai usando para desbravar o mundo gentílico, para levar o evangelho a todas as nações. Os desafios da vida missionária, que é o que a gente vai falar, Paulo ele relata, não aqui em Atos, tá? Nem é Paulo que escreve Atos, é Lucas. Né? Então Paulo está vivendo, é Lucas que vai escrever isso a respeito de Paulo. Mas Paulo, numa carta que ele escreve, lá em 2 aos Coríntios, queria ler com vocês esse texto, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 29, né? Nessa leitura, então, de Atos 16 e 19, deixa eu colocar aqui que eu repeti uma palavra aqui, desnecessária. Deixa eu apagar que a gente faz ao vivo aqui, né? Então, na leitura de Atos, capítulo 16 e 19, fica claro que Paulo e sua equipe, Paulo e sua equipe, então não foi uma pessoa,
que Deus usou. Paulo foi quem encabeçou tudo, mas Paulo tinha por trás dele, por assim dizer, ou em torno dele, muitas pessoas que ele chamava de cooperadores, amados. Olha como também há um ensino para nós aqui. Lembrando lá do texto, 2 textos que tem lá em Provérbios, a obra de Deus não se faz com uma única pessoa. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, uma igreja, um projeto, né, referente ao reino de Deus, você não tem um cabeça, você não tem uma pessoa, você tem várias pessoas. Por mais que uma se destaque, mas você tem outras tantas que têm igual, semelhante importância nesse processo, amados. Porque a obra de Deus nunca recairá sobre a vida de um. Essas figuras que nós temos no nosso país, muito carismática, sabe? Onde a gente vê muitas vezes assim, uma denominação e tem a foto da pessoa, né, como sendo quase que um ídolo ali, né? Então eu acho isso muito ruim, né? Você coloca ali como se a pessoa fosse, como se aquela igreja fosse a personificação daquela pessoa, sabe? Um outdoor, né, com a foto do pastor, dos pastores, eu acho isso desnecessário, no mínimo, para não falar outras coisas aqui, né? O horário não permite, então não vou falar não, só vou falar que é desnecessário, tá? E aí, Paulo e sua equipe, eles enfrentam muitos desafios, né, dificuldades na pregação do Evangelho, tá? Por todo o Império Romano, né? Então Paulo resume aí toda essa experiência missionária em torno de 11 anos. Eu coloquei mais aqui, mas deixa eu corrigir, tá? Eu mesmo ponho, eu mesmo erro e eu mesmo corrijo. Então, 11 anos, né? A gente está falando aqui quando Paulo, ele de fato, ele é enviado para missões, nós falamos isso na aula passada ou retrasada, que ele aceita Cristo, lá no capítulo 9 de Atos. Aceita Cristo lá, Jesus encontra ele no caminho de Damasco, ele volta para a sua cidade natal, que é Tarso, da Cilícia, na região da Arábia, fica lá em torno aí de 11, 13 anos, né? Vai para Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão é que ele é enviado, capítulo 13 de Atos. Ele é enviado pela igreja, né, para, sim, missões, a primeira vez. Então, 14 anos depois. Então, nós estamos falando, ó, 14 anos depois da conversão de Saulo. E aí, depois desse envio missionário, ele faz 3 viagens missionárias, a gente vai estudar isso daqui para frente, 3 viagens missionárias ao longo de 11 anos. Tá? Então, ao longo de 11 anos, então, capítulo 16, aqui a gente vai contando 11 anos para frente até ao final da sua vida. Tá? Então, nesses 11 anos, né, de fato, de vida efetiva no campo missionário, olha que coisa curiosa, Paulo teve, então, da sua conversão até a sua morte, 25 anos. 14 mais 11 é isso, né? 25 anos. Mas olha só, 14 foi de preparação e 11, de fato, de um serviço mais efetivo no campo missionário. Hoje é o contrário, né, amados? As pessoas desprezam todo e qualquer preparo, necessidade de preparo, e querem ir de cabeça fazer as coisas assim, a toque de caixa, na paixão, né? E assim, as pessoas apaixonadas, me parece, são as que mais cometem loucuras e erros, né? Então, nesse ímpeto, nessa paixão, sabe, nesse romantismo, as pessoas vão fazendo um bocado de bobagem, falando um bocado de bobagem, porque desprezam esse período necessário de preparação. Então, a gente está falando do apóstolo Paulo, 14 anos se preparando, com todo o pedigree que já tinha religioso, com toda a capacidade humana que ele já tinha, 14 anos, e 11 efetivamente. Hoje é o contrário, as pessoas têm aí um ou outro, e olha, se é que tem, né, de um preparo mínimo, e vão querer já assumir responsabilidades aí enormes de pastoreio, sabe, de obra missionária, de atividades dentro da igreja, de liderança, sendo que minimamente não houve uma preparação, nem inicial e nem continuada. Mas nós estamos lidando com vidas, com gente, com uma complexidade absurda que é o ser humano. Com todo o preparo que a gente busca, a gente se vê muitas vezes impotente diante de tantas situações, com tanto recurso que a gente busca em Deus. A gente tem momento que a gente fala, meu Deus, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Minha experiência não serve para nada diante dessa situação, diante dessa pessoa. A gente se sente impotente, amados. Imagina, né? Isso eu estou falando de quem busca tudo isso. E as pessoas que não buscam, né? O que fazem? Como pastoreiam? Como lidam com as questões complexas da vida? Estamos lidando com seres humanos,
num embate entre o poder do pecado sobre sua vida e a ação libertadora do Espírito Santo sobre sua vida. Esse conflito contínuo, as questões de traumas, de pecado, de desafios enormes, como que líderes, como que pastores, como que nós cristãos comuns, inclusive, lidamos, amados, com essas complexidades. Será que pensamos que isso é tão simples, que uma oração, uma campanha, melar a testa de um óleo lá, que nem azeite óleo lisa, soia, sei lá que óleo que trem que é aquilo. Às vezes tu põe um perfumezinho lá, um negócio lá que eu esqueci o nome lá, uma essência, né, para ficar mais cheiroso, tá? Mas a gente pensa que essas ações, sabe, essas coisas vão resolver a vida das pessoas, né? É uma negligência, é uma imprudência muito grande. E a gente precisa entender, mas essa necessidade. Nós estamos lidando com seres humanos, com a eternidade das pessoas. A igreja lida com a eternidade. A igreja ela pode ser a porta de entrada para a eternidade, como pode ser a porta da saída para a eternidade. Ela pode ser aquela que apresenta o reino de Deus e os céus para as pessoas, como pode ser aquela que viabiliza o inferno na vida da pessoa. A igreja ela pode ser instrumento de cura, de restauração, de salvação. E a mesma igreja pode ser instrumento de feridas profundas e ofensas, que o livro de Provérbios vai dizer que é mais fácil conquistar uma cidade murada, uma fortaleza, do que uma pessoa ofendida pela religião. Então as pessoas que têm passado por esse contexto nosso, pelas nossas vidas, elas têm experimentado o quê? Né? De Cristo ou de nossos pecados sobre elas? E os pecados religiosos, eles são os piores pecados que existem. Né? A última instância do socorro, da esperança da humanidade é a igreja, querendo ou não. Quer seja uma igreja bíblica ou não. Socialmente, as pessoas atribuem aquela denominação a Deus. Embora, às vezes, Deus passa longe daquele contexto. Mas não tem jeito. Socialmente, é o que representa Deus. E a última instância, as pessoas vão em todos os lugares. Aí chega nesse contexto nosso, não vê Deus, não experimenta Deus, não é afetada pelo Evangelho, mas é por outras coisas. Então, o que ela faz? Cai num abismo de uma desesperança absurda, amados. Aí o seu estado é pior do que o primeiro. É como o cão que volta ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. E eu fico pensando muitas vezes nesse provérbio, né, que Pedro escreve, citando o provérbio mesmo lá do Antigo Testamento. Ele diz sobre essas realidades e essas naturezas, porque a gente precisa pensar nesse provérbio. Quando Pedro diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Aí a gente precisa pensar nessa figura. Um cachorro come alguma coisa, lhe faz mal, ele vomita. O que lhe faz comer de novo aquilo que lhe fez mal? O que faz uma porquinha, que foi toda lavadinha, bonitinha, olhar a lama e querer enrolar na lama de novo? Só tem uma explicação. A natureza não foi mudada. Cachorro sempre vai ser cachorro. Ele vai ter sempre aquela disposição. É instinto. Não pode fugir do instinto. O porco, a porca, mesma coisa. Não foram mudadas, não experimentaram um novo nascimento muitas vezes. Ou esse processo de novo nascimento não foi conduzido da forma que deveria ser por nós, que somos os instrumentos de Deus, as ferramentas de Deus, os vasos de Deus, os obreiros de Deus, os canais de Deus no processo dessas pessoas. Então a gente precisa fazer uma meia-culpa em tudo isso. A gente precisa assumir uma responsabilidade que não pode ser transferida a ninguém. É nós, amados. Né? Então a gente precisa se perguntar, que igreja nós estamos sendo para esse mundo? Quando eu falei semana passada, sábado da semana passada, tive uma aula, né? Fui fazer um cursinho aqui para aconselhamento de pessoas, e eu falei isso para a palestrante lá, né? Eu falei assim, o mundo não merece outro de nós. E ela entendeu errado, ela disse, é verdade, o mundo não merece a gente não, a gente é muito bom. Eu falei, não, amada, calma aí, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o mundo não merece outro de nós. Nós não somos o padrão, a gente não é referência. O que o mundo merece é Cristo. O
que o mundo precisa, merece no sentido que precisa, necessita, é um ser humano à semelhança de Cristo. Então eu não posso fazer com que a pessoa seja parecida comigo, mas eu não sou referência de ninguém. Eu não posso ser padrão de ninguém, não sou para mim mesmo. É Cristo que é a referência humana perfeita, absoluta, e a quem a gente deve encaminhar as pessoas. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, se não me falha a memória, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo está falando, não sou eu a referência, eu só estou mostrando quem é a referência, é Cristo que é a referência. E aí a gente já vai desconstruindo todas essas figuras, né? Como eu falei no começo aqui, a minha fala aqui é por conta desse início que eu pontuei, né? Ó, não é Paulo. Paulo diz, inclusive, não sou eu, não é Pedro, não é Apolo, é Cristo. Eu posso plantar, o Apolo pode regar, mas é Deus quem dá o crescimento. E aí eu lembro muito bem do Salmo que diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, ao teu nome da glória. Ô, amados, a gente precisa entender que a igreja de Cristo deve estar apontando para Cristo, deve ser um sinaleiro que mostra o Cristo. Nossas reuniões, nossas músicas, as letras, as pregações, nosso comportamento, nosso projeto de igreja deve apontar para o Cristo. Ou nós somos cristãos, ou vamos ser uma religião do cristianismo. Ou nós somos de fato seguidores do Cristo, e seremos conhecidos como discípulos, apenas discípulos, e é o que o Atos dos Apóstolos, não só o Atos dos Apóstolos, mas o Novo Testamento, ele traz, olha que coisa interessante, ele traz, eu estou falando isso aqui, depois vocês vão ver que tem sentido naquilo que a gente vai depois continuar a falar. Por duas vezes, se eu não estou aqui trocando, né? Por duas vezes, o Novo Testamento traz o termo crentes. 3 vezes cristãos, tá? Para se referir ao povo de Deus, Novo Testamento. 269 vezes discípulos. Isso quer dizer alguma coisa. Se traz apenas 2 vezes o termo crentes, 3 vezes cristãos e 269 vezes para se referir ao povo de Deus como discípulos, então a Bíblia quer nos comunicar alguma coisa, não é possível. É possível que, aliás, todo discípulo é um crente. Nem todo crente é um discípulo. Porque o discípulo é de fato esse que segue Cristo, sabe? Que absorve em sua vida a vida de Cristo, se tornando de fato um aprendiz. Então, tem muitos crentes que não são discípulos, mas muitos, não são poucos. Todo discípulo, ele é um crente. Mas todo crente é um discípulo. Então a gente precisa entender que o Evangelho diz respeito ao Cristo, não a nós. Não aos nossos projetos pessoais de igreja. Não às nossas compreensões de correntes teológicas. Cristo deve ser o centro, amados, de tudo aquilo que eu ensino, de tudo aquilo que eu aponto, de toda a minha referência de vida. As pessoas, elas precisam, elas necessitam do Cristo. Não precisa do que eu penso de igreja, sabe, da minha bandeira que eu levanto, né? Porque a gente tem esse negócio, né? Levantar a bandeira do avivamento, a bandeira da família, a bandeira de missões, a bandeira de evangelização, a bandeira do ensino, a bandeira do não sei o quê. Parece que cada igreja tem uma bandeira, né? E a gente fica aí cheio de bandeiras. Esquecendo que o Evangelho é um todo, o Evangelho é pleno, é completo. O Evangelho não cabe um ponto dele. O Evangelho, ele é tudo isso que traz o Evangelho, que é a vida abundante, mas é completo. Eu não posso falar, não, a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja e a ênfase nossa é essa. Não, calma aí. É tudo que o Evangelho dá ênfase. Tudo que o Evangelho dá ênfase, a gente dá igualmente. O que não dá ênfase é periférico, aí a gente vai deixando assim ao redor, os acessórios que a gente chama, né? Enfim, e a gente precisa entender isso aí. E aí o Paulo, nesses 11 anos, então, ele aqui no capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo de número 11, melhor dizendo, verso 23 e 29, ele relata o seguinte, ó, vamos lá acompanhar aí, amados, quem está com a Bíblia aberta, se vocês puderem, a gente vai junto aqui. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência,
perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado? Que a indignação não me consuma? Então, aqui está, amados, um resumo da vida de Paulo nesses 11 anos. É muito sofrimento, é muito trabalho, é muita luta, né? Mas o interessante é que o motivava o Paulo e outros cristãos, né, não era algum lucro, tá, que pudesse obter com o evangelho, né? Mas essa convicção que as pessoas em todos os lugares precisavam ouvir sobre o perdão dos pecados que Deus oferece a todos que simplesmente confiam em seu Filho. Então olha o que motivava Paulo, apesar de toda essa história, toda essa vida de sofrimento, amado. E aí Paulo nos mostra aqui que a vida de quem quer mais fazer a vontade de Deus, mais sofrimento poderá experimentar, ou possivelmente experimentará. Olha que coisa parece que contraditória. Porque a gente ouve algumas vezes, ou muitas vezes, quem mais faz a vontade de Deus, mais terá uma vida de socorro, uma vida de bênçãos, bênçãos sempre no sentido positivo do livramento das dificuldades, né? Quem mais ora a Deus, está no centro da vontade de Deus, as coisas vão dar certo. A gente ouve contraditoriamente que aqueles que estão na vontade de Deus vão prosperando, né? Em vários sentidos aí, que entende-se a prosperidade. E Paulo mostra o contrário. Aliás, Paulo mostra aquilo que Jesus já tinha falado lá atrás. Vocês vão sofrer, essa é a garantia que tem ao me seguir. Vocês vão ser perseguidos, essa é a garantia que tem de me seguir. Quanto mais fiéis vocês forem a mim, mais esse mundo vai odiar vocês. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais difícil fica em viver em uma sociedade, e pasmem, contraditoriamente, mais fica difícil conviver em contextos religiosos. Quanto mais parecidos com Cristo, mais dificuldade de viver no contexto religioso da nossa época, amados. Isso é uma contradição absurda, mas é uma realidade que o Cristo experimentou, que os apóstolos, a gente vai ver na vida de Paulo. Hoje não vai dar, já estou vendo que não vai dar, mas semana que vem possivelmente a gente vai ver como Paulo sofreu com os judeus, como Paulo sofreu com os religiosos, como Paulo sofreu com os líderes religiosos, os sacerdotes, aqueles que representavam a liderança do povo de Deus. O sofrimento de Paulo não foi com os pagãos, não foram com os pecadores. Sofreu, mas como os religiosos, não. A gente vai ver aqui, capítulo 16 até o 28 vai mostrando isso, amados. Como esse povo de Deus, ele perseguia o homem de Deus. Não é uma contradição absurda, amados? Como que a gente lida com esse trem, hein? Como que a gente entende um negócio desse, né? Aí, o emoji, né? O emoji assim. Ai, meu Pai amado. Queridos, tem uns minutinhos, vocês querem conversar sobre esses pontos que eu coloquei aqui? A gente entra naquele off nosso lá. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus